Books começa agora um episódio muito legal para você que gosta de saber tudo que acontece aqui na Casa Publicadora e também tudo que tem de novidade que nós estamos lançando. Esse episódio nós vamos ter um pré-lançamento. Você vai saber qual livro sairá quentinho aqui da editora para você ler em sua casa. E também você vai gostar ainda mais de saber sobre quem é a história do livro. Nós convidamos aqui duas pessoas que você conhece, com certeza, se você assiste nosso programa. Ele é o pastor mais conhecido da América do Sul, o pastor evangelista mais conhecido da América do Sul, que é o pastor Luiz Gonçalves. Pastor, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar do CPE Books. Obrigado, Mari, um prazer estar aqui, um prazer estar com você que está acompanhando a gente e, pelo que eu estou sentindo e vendo, vamos ter novidades. Eu também acho, pastor. E outra pessoa que você também conhece é o pastor Diogo Cavalcante. Ele já esteve conosco em outros programas. Ele é editor aqui da Casa Publicadora e autor deste novo livro. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPE Books. Muito obrigado. O pastor Diogo, ele escreveu a história do pastor Luiz Gonçalves em seu livro Promessa Cumprida. Agora, pastor, me fala um pouquinho sobre esse livro. Olha, esse livro já surgiu há alguns anos. Ele foi completado em 2005 como um projeto de livro-reportagem lá no NASP Campus 2. E ele surgiu após eu ter contato com a conferência do pastor Luiz e ouvir histórias fantásticas que aconteceram na conferência e no estabelecimento da igreja em Aparecida. Então a ideia foi não deixar essa história ficar somente no aspecto verbal, mas registrá-la para que ela pudesse ser conhecida por gerações. Então, pastor Diogo, esse livro foi um trabalho de conclusão de curso? Exatamente. Chamado mais especificamente no curso de jornalismo como projeto experimental, em que você pode fazer um vídeo, você pode fazer um documentário, mas você pode fazer também um livro, reportagem, um livro nessa linha que eu segui, foi uma linha de jornalismo literário, e resgatar histórias, o lado humano das pessoas ali, o lado mais humano, de que maneira a história do pastor Luiz Gonçalves se encontrou com a história dessas pessoas e contar um pouco também da história dessas pessoas e como Cristo alcançou aquelas pessoas naquele contexto ali de Aparecida. Então resgatar a linguagem das pessoas, manter essa linguagem, tornar aquilo muito vívido e muito assim pessoal. Então para mim foi muito tocante várias vezes, enquanto eu escrevia, enquanto eu entrevistava as pessoas, eu me emocionava. E as pessoas que já editaram e avaliaram o livro também disseram que está fantástico. Então, eu não sei se eu estou usando palavras muito fortes, mas a ideia é trazer esse lado humano que o evangelismo resgata e com certeza encaminha para Jesus histórias de vida. Então, histórias de vida transformadas por Cristo. Agora, pastor Luiz Gonçalves, o título Promessa Cumprida. Que promessa foi essa? Boa pergunta, viu? Eu ouvindo aqui o pastor Diogo falando, assim, eu já comecei a relembrar detalhes da história toda. Foi assim, eu me tornei adventista em 1986. E a partir daí eu fui chamado, logo depois, algumas semanas depois, eu fui chamado para ser um missionário. A gente fala obreiro bíblico, mas uma linguagem que todo mundo entende é ser missionário. E eu trabalhava com um pastor muito conhecido no Brasil inteiro, chamado Alcides Campo Longo. Foi ele quem me batizou, foi ele quem me convidou para ser missionário. Então eu morava em Sorocaba, interior de São Paulo, e aí eu fui trabalhar com ele em São Paulo. E o trabalho que a gente fazia era muito bonito, e a minha parte era ir de casa em casa ensinando a Bíblia. E o que me chamava a atenção é que toda vez que eu abria a Bíblia com as pessoas e explicava, as pessoas aceitavam e vinham para a igreja. Só que o que me incomodava é que a minha família não aceitava. Eu sou de uma família de 10 pessoas, 8 filhos, sendo 7 homens e uma mulher, papai e mamãe 10. Então eu pensava assim, mas por que eu ensino para os outros a Bíblia e as pessoas aceitam e a minha família não aceita? Então isso me incomodava muito, né? E aí um dia eu estava nas ruas da Zona Leste de São Paulo, especificamente na Coab José Bonifácio, Itaquera, e andando assim na rua, eu parei, olhei para cima e falei, Senhor, o Senhor conhece minha família? Aí eu imaginei Deus dizendo, lógico que eu conheço. Eu falei, o Senhor poderia converter minha família? Se o Senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. A primeira, o Senhor converte minha família e eu prometo formar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos, já que somos muitos.
Segundo, o Senhor converte minha família, eu prometo ir a Aparecida para implantar a igreja adventista lá. E número 3, o Senhor converte minha família e eu prometo que um dia eu vou fazer evangelismo, pregar o evangelho em Roma. Você vê que eu era novo na fé às vezes não sabe o que fala direito. E eu falei isso, né? Eu falei assim para Deus. Desde essa oração passaram 5 anos. Depois de 5 anos, os meus irmãos quase todos se converteram. Dos 7 homens, 6 se converteram. E hoje, dos 6 que se converteram, 5 são pastores adventistas. Amém, que legal! Então agora eu não posso falar mais, porque se eu falar mais, né, pastor Diogo, vou entregar todo o conteúdo, né? Agora, pastor, me fala mais ou menos que ano aconteceu isso na sua vida? Eu fui batizado em 1986 e os meus irmãos 5 anos depois. Então, por isso que depois que aconteceu tudo isso, então eu fui para Aparecida. Por que Aparecida? Essa menina faz perguntas assim. Esse é o objetivo, fiquei curiosa. Olha, a Aparecida é uma cidade muito religiosa. E eu pensava assim, um lugar tão religioso é onde tem pessoas que têm sede da Bíblia, creem em Deus, acreditam na volta de Jesus. Então, como eu tinha sido muito católico, eu sei o valor do católico, eu sei a importância do católico, sei a sinceridade do católico. O católico, ele tem um sistema de oração que eu acho que muitos evangélicos não aguentariam esse sistema, porque exige muita disciplina, sabe? Fazer a reza do terço, fazer as novenas. Não é, muitos evangélicos vão orar, fica orando 2 minutos, assim. Não, o católico quando vai fazer uma cerimônia dessa, você precisa ver, são horas muitas vezes. Então são pessoas muito sinceras. E como eu vim de lá, eu tinha esse carinho e tenho até hoje por eles. Eu pensei, acho que eu devo ir a Aparecida, por ser uma cidade extremamente religiosa, de princípio católico romano. Eu acho que ali as pessoas vão receber bem. Então a ideia foi unir o útil ao agradável, onde é uma cidade religiosa, levar um pouco mais de conhecimento da Bíblia. Eu pensava, isso vai abrir os olhos de muitas pessoas, eles vão crescer. Como eu estou crescendo, eles também podem crescer. Então, mais ou menos nessa linha foi que a decisão de ir para Aparecida. Entendi. Agora, pastor, qual foi a estratégia para implantar uma igreja ali em Aparecida? Olha, a sua pergunta, eu vou tentar resumir a resposta, porque ela é muito boa. Normalmente, nós que somos evangélicos, cristãos, a gente que prega o evangelho, você pode ver como é que eu estou de terno e gravata. Olha o pastor Diogo, só não está de gravata, mas está de terno. Então a gente usa muito isso no trabalho, no dia a dia, nas pregações. Quando cheguei em Aparecida, eu também comecei a andar assim na rua. Só que isso gerava barreiras, obstáculos. E eu percebi então que para você falar de Deus para um lugar onde pessoas estão mais envolvidas com comércio, porque lá tem muito comércio, tudo, eu tinha que fazer umas adaptações. Então a primeira coisa foi mudar a roupa. Em segundo lugar, foi me aproximar mais das pessoas e mostrar para elas que eu era amigo e não inimigo. E esse é um princípio bíblico, sabe? Às vezes as pessoas acham que para pregar o evangelho, você tem que humilhar o outro, pisar no outro, para você pregar o evangelho. E não é. Ao contrário, se eu quero falar de Deus para você, eu tenho que ser seu amigo. Para você perceber que eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Então foi mais ou menos nessa linha de pensamento que a gente começou a trabalhar em Aparecida, mostrando para eles que é perfeitamente possível uma pessoa evangélica e uma pessoa católica sentarem e estudarem a Bíblia. Essa era a ideia. Então nessa ideia eu comecei a fazer várias coisas. Uma delas foi ir para a feira, em Aparecida tem uma feira, é uma feira religiosa, né? Que fica em frente à Basílica Nova. Eu ia para a feira, fiz amizade com algumas pessoas e até ajudei algumas pessoas a vender os produtos delas na feira. E isso chamou a atenção delas. Como é que um missionário adventista me ajuda a fazer isso aqui? Então isso quebrou as barreiras, me aproximou deles. Depois que eu fiz a primeira reunião com o primeiro grupo, estudando a Bíblia, na semana seguinte eu fui visitar todos eles nas casas. E ao visitá-los, pastor Diogo e Mari, ao visitar essas pessoas, eu percebi que elas estavam trabalhando, não tinham tempo para mim. Então vou contar 2 histórias. Eu visitei um homem chamado Eduardo. Quando cheguei na casa dele, ele falou assim, olha, não posso te receber agora porque eu tenho que carregar o caminhão que eu vou fazer entrega no Vale do Paraíba. Eu falei assim, ok, eu vou com você, vou te ajudar. E eu subi no caminhão com ele e fui para Lorena, para Guaratinguetá, que são cidades próximas. E fui com ele ajudar. Enquanto eu estava com ele ajudando, eu fui falando de Deus para ele. Hoje, o Eduardo é membro da Igreja Adventista, a esposa dele, que também chama Sônia, também é membro da Igreja Adventista, e um filho dele é pastor da Igreja Adventista hoje. Que bênção! Vê como são as coisas. Então, a estratégia com o Eduardo foi diferente.
E só um ponto interessante, quando eu fiz as entrevistas com as pessoas em Aparecida, que a gente ficou lá alguns dias entrevistando as pessoas, eu fiquei na casa do Eduardo. Oh! Foram 2 fins de semana, né? Mas foram assim, de sexta a domingo, gravando direto, né, com as pessoas e depois recuperando esses áudios, né? Mas eu fiquei na casa do Eduardo. E você percebeu como são pessoas muito simples, assim, e sinceras? Sim, sim. E o filho desse casal que nós estamos falando, chama Edivaldo. Edivaldo. O Edivaldo hoje é pastor em Santa Catarina. Casou, bem casado, uma família bonita. Então, veja o fruto disso. Eu fui numa outra casa e quando eu cheguei, eu toquei a campainha, a mulher saiu, eu falei, olha, ela me reconheceu. Ela falou, eu não posso te atender porque eu tenho que fazer a comida e lavar a garagem. Eu falei, não há problema, a senhora faz a comida que eu lavo a garagem. E lavei a garagem da casa dela e depois fui lá ajudar a arrumar algumas coisas na cozinha. E ela ficou impressionada, falou assim, mas puxa, nunca alguém fez isso. E a gente foi mostrando para as pessoas na prática que o cristianismo une e não separa. Que legal. E o senhor usou o método de Jesus, ajudou as necessidades. Se misturava com as pessoas. Misturava com as pessoas. Conquistava a confiança. É isso mesmo. Então foi mais ou menos nessa linha. E outra coisa, uma das séries de estudos bíblicos que eu fiz em Aparecida, com a minha equipe, com a graça de Deus, tudo, foi baseada no credo. O credo é uma reza católica, uma reza muito interessante. E se você olhar as palavras do credo, elas estão quase todas de acordo com a Bíblia. Praticamente todas. Só que o católico, ele muitas vezes ele faz a reza meio que automático, põe no piloto automático. Entendeu? Então ele é igual muitos evangélicos, né? Tem muito evangélico que vai orar e faz uma oração meio que sem concentração, uma oração rápida assim, né? Não só o católico, o evangélico também. Então o que eu fiz? Eu peguei o credo e uma das séries que eu fiz, eu montei uma série em cima do credo para explicar para eles, baseado naquilo que eles faziam de oração, o que significava aquilo de acordo com a Bíblia. Então quando as pessoas começarem a entender, elas falam assim, uau, isso é incrível. Então começou a abrir portas, assim, na base da amizade. E aí o resto da história, o pastor Diogo, com a maestria que lhe é peculiar, ele foi lá, pesquisou, orou a Deus, pediu sabedoria, entrevistou um, entrevistou outro. Ele conseguiu colocar num livro essas histórias incríveis. Tem um detalhe que eu não sei se ele colocou no livro. Eu não sei se ele colocou. Conta pra gente. Só aqui, Vanessa. Só aqui pra gente. Baixinho, baixinho. Você sabe que hoje nós temos no Brasil 5 pastores que saíram, se converteram em Aparecida. Eu não sei porque, esse detalhe eu não me lembro se está no livro, mas se não tiver, fica aqui a informação e não sei se o pastor Diogo atentou para isso. Mas são 5. E é incrível como Deus fez a obra em Aparecida. Agora, tem histórias ali de tirar o fôlego. Nós não estamos contando as principais. Sim. Nós estamos só mostrando o doce. Só mostrando o doce. Tem que ficar curioso, é isso mesmo. Tem a história do Fusca, né? Tem a história do Fusca. Fusca, essa daí foi muito forte. Tem a história do incêndio. Do incêndio. Vamos só falando assim, só para... Tem outras histórias. Tem a história quando um policial prendeu você, não foi? Exatamente. Mas aí... Mas foi rápido. Tem a história da rádio, Da desafio, rádio. né, das igrejas lá. Ufa, um conflito na rádio. Pastor Luiz, hoje nós temos uma igreja lá em Aparecida? Nós temos uma igreja adventista em Aparecida, não é prédio alugado, é prédio próprio. Um empresário doou o terreno, os irmãos, junto com esse empresário e a igreja, construíram a igreja. Hoje essa igreja já fez um trabalho missionário e plantou uma outra igreja num bairro de Aparecida, e esse bairro, por ser muito grande, me parece que foi emancipado agora o município, me parece, Putim, Sim. né? Acho que agora é município, Sim. Não tenho certeza. Então, mas foi um fruto de Aparecida. E muitos que trabalham em Aparecida hoje estão no Brasil inteiro evangelizando esses pastores que eu te falei. Então, Aparecida se tornou o centro da esperança durante aquele período e continua exportando missionários. Sim. O importante é que essa igreja, ela criou raízes, não é? É uma igreja forte, é uma igreja... Eu fui para lá, tinha uma classe bíblica com mais de 20 pessoas estudando a Bíblia. E eu até, inclusive, no dia que eu fui, eu passei a lição lá.
Então, assim, a gente pode ver a alegria das pessoas em ter uma igreja estabelecida, firme, uma igreja missionária. Consistente. Quando o pastor Diogo fala passou a lição, ele está dizendo o seguinte: existe um estudo da Bíblia que a gente faz, cada adventista faz em casa durante a semana, e no sábado a gente se reúne na igreja e a gente recapitula isso. É uma lição bíblica, é um estudo teológico, né? Então, é isso que ele está dizendo quando ele fala passei a lição, porque isso daí mostra se a igreja é saudável ou não. Então, é interessante o que ele acabou de falar. Então, quando ele vai numa igreja e ele usa esse termo de passou a lição e recapitulou o estudo bíblico da semana, isso mostra se a igreja está saudável ou não está. Então, é interessante, é uma das formas de medir, né? Exato. E ali a classe era toda de pessoas que não eram membros, assim, batizados. Eram amigos, né? Eram amigos que estavam ali juntos conosco. Extraordinário isso. Pastor Diogo, quando será o lançamento do livro Promessa Cumprida? E só um minutinho, pastor, antes de você responder. Eu também... você não tem interesse em saber se o livro é pequeno, é grande? Com certeza. Quantas páginas tem? Com certeza. É colorido, é preto e branco? Pastor Diogo. Olha, o livro ele tem mais de 100 páginas. Eu não posso entrar mais detalhes aqui, né? Uhum. Mas vai ser um livro muito interessante. Um livro fantástico. Com muitas histórias, deixou a curiosidade muitos diálogos. Criou mais curiosidade ainda. Pois é, são muitos diálogos, muitas histórias e muita coisa amarrada, assim, com flashbacks, com lembranças, com ação, né? Como aquele dia que o senhor estava caminhando pelo lado da rua e um homem te seguiu, não foi? Uhum. E atacou o pastor Luiz. Pastor, senhor. E uma coisa assim, coisas absurdas. Agressões físicas, 2 vezes. Pois é. E depois um desses daí apareceu no evangelismo, não foi? Depois ele veio ali, assistiu a nossa reunião depois. Claro, ele não ficou muito tempo, assim, muitas vezes, né? Mas ele esteve lá conosco algumas vezes. O evangelho chegou nele. E tem a história da Dona Julieta e o Cabo João, não é? Uhum. Em que o pastor Luiz iniciou a série de conferências na segunda fase, né? Porque a primeira foi numa garagem. A primeira foi numa garagem. Mas na segunda fase ele estava numa fábrica de imagens. Então ele começou... Mas agora não posso falar mais, não é muita coisa. Mas essa é uma história que a pessoa se emociona. Porque não é uma história inventada, é um fato, né? Aconteceu realmente. Entendi. Então, quando que a gente pode esperar esse livro? Então, a gente respondeu tudo, mas não respondeu o principal. Quem tá nos assistindo. Olha, no mês de maio, nós pretendemos ter esse livro sendo lançado e em seguida distribuído em todo o Brasil. Então, maio, junho, chegará a todo o Brasil esse material. Certo. Pastores, foi muito bom a nossa conversa, muito obrigada. E, pastor Luiz, muito obrigada por ter vindo aqui participado do CPB Books. Prazer da minha parte foi meu, estar aqui com o pastor Diogo, contigo, com os amigos que acompanham a gente. E eu quero agradecer aqui o pastor Diogo por ele ter decidido fazer isso, né? A vida de um evangelista, um missionário como eu, acontecem muitas coisas. Se eu tivesse uma pessoa como o Diogo o tempo todo comigo, nós teríamos produzido acho que uns 100 livros já. São muitas histórias, né? Exato. Como essa. Não é, você sabe, você é testemunha disso. Tem muitas histórias que acontecem e como a vida é muito dinâmica, acontece hoje, amanhã já estamos em outro lugar e tudo. Se pudéssemos catalogar tudo isso e registrar em livros, seria uma bênção. Então, obrigado por você ter feito esse lindo trabalho. Eu que me sinto honrado e privilegiado por ter tido contato com o seu evangelismo e poder realmente assim compartilhar com as pessoas e registrar e que fique até a volta de Jesus essa história. Amém. E muitas outras serão contadas lá no céu. Amém. Obrigada. E você que está em casa já sabe que por volta de maio, junho tem novidade para você. Você adquire o livro Promessa Cumprida através dos nossos canais de venda. E fique com Deus, porque esse livro será uma bênção em nossas vidas e também um reavivamento. Faça da sua vida uma missão. Nos vemos em breve. Fica com Deus. Tchau.